Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir transcende a mera imaginação e se inscreve nas linhas tênues entre a sanidade e o abismo. Em instantes, você mergulhará em um relato tão sombrio e visceral que poderá fazê-lo questionar a própria realidade. Eu sou Henrique, o último sobrevivente do navio Marilith, uma embarcação amaldiçoada, perdida entre os mundos. E esta é a minha história, a narrativa de uma noite em que o tempo se curvou e o mar revelou seus horrores mais íntimos. Eu ainda me lembro da calmaria inquieta que antecedeu o pesadelo. Era uma noite enluarada, quando o oceano se estendia em um manto prateado, e cada onda parecia sussurrar segredos esquecidos. A tripulação do Marilith, composta por homens e mulheres de rostos endurecidos pela vida no mar, reunira-se para iniciar uma viagem aparentemente corriqueira. Fomos contratados para transportar uma carga misteriosa, algo que nem mesmo os mais veteranos ousavam questionar. O pagamento era exorbitante, e o contrato, selado com um silêncio quase solene, parecia prometer fortuna aos corajosos que se atrevessem a enfrentar os desafios do oceano. Naquele começo, tudo exalava a calma enganosa de um mar que se esconde sob a superfície e a ameaça de um leviatã adormecido. Durante os primeiros dias, navegamos por águas serenas, sob um céu límpido e sem nuvens, onde o tempo parecia suspenso entre o sonho e a vigília. Mas, como num passe de mágica, a natureza decidiu mostrar seu rosto mais sombrio. Na terceira noite, uma névoa espessa e opressora começou a envolver o navio. Inicialmente, seus contornos eram tênues, quase imperceptíveis, mas logo se adensaram, consumindo o horizonte e apagando as estrelas. A luz da lua se transformou em um espectro distante, refletindo nas águas turvas com uma intensidade quase maligna. Foi nesse instante que os sussurros começaram. Vozes que emergiam da escuridão, carregadas de uma melodia sinistra e perturbadora, como se o próprio oceano estivesse tentando contar uma história de agonia ancestral. No início, achamos que se tratava de ventos errantes que batiam nas velas e nos cascos, mas logo percebemos que aquelas vozes carregavam palavras, pedidos e lamentos. Ouvi nomes, murmúrios que pareciam convocar cada um de nós para um destino inescapável. Não demorou para que o medo se instalasse entre a tripulação. Alguns riram nervosamente, tentando dissipar o clima opressivo com piadas e negações, mas os olhares carregados de apreensão eram a prova de que algo sinistro estava por vir. Foi na calada da madrugada que o primeiro desaparecimento ocorreu. Eu estava de guarda, atento aos ruídos estranhos, quando percebi que um dos marinheiros não estava mais em seu posto. Sua cabine estava trancada, como se guardasse um segredo que ninguém ousava revelar. Ao adentrar o compartimento, encontrei apenas um silêncio sepulcral e uma parede marcada por uma palavra gravada com traços tortuosos. Despertem. Um arrepio percorreu minha espinha, e por um breve momento, a realidade se distorceu, como se eu pudesse ver sombras dançarem na periferia da minha visão. O desespero se instalou gradualmente. Na manhã seguinte, o segundo desaparecimento. Um por um, os membros da tripulação foram sumindo, como se o navio se alimentasse das almas que o habitavam. O pânico tomou conta, e o capitão Matias, homem de muitos invernos e experiências marítimas, tentou manter a ordem, mas seus olhos denunciavam a impotência diante do inexplicável. Em suas últimas palavras, sussurradas com uma voz trêmula, ele falou: "Não é o mar que nos devora, mas algo que habita nele, algo que nunca deveria ter sido despertado." Enquanto a tripulação se esvaía, eu me via cada vez mais isolado, prisioneiro de um destino cruel. Em um dos corredores estreitos do navio, onde a madeira rangia sob o peso de um passado esquecido, ouvi passos lentos e calculados. A cada batida, o coração pulsava em descompasso com o tempo, e a mente lutava para racionalizar o inexplicável. Foi então que me deparei com a descoberta mais perturbadora. No centro do convés, repousava um antigo sarcófago de ferro, decorado com símbolos que pareciam pulsar com uma energia ancestral. Correntes enferrujadas ainda o prendiam, mas o compartimento havia sido violentamente aberto, como se alguém, ou algo, tivesse forçado sua entrada. Ao aproximar-me, o ar se tornou gelado, e um perfume de podridão e sal invadiu minhas narinas. Senti, com uma clareza aterradora, que aquela abertura não era fruto de um mero acaso. Havia uma força, uma entidade,
que ansiava por se libertar das amarras do tempo. No instante em que minha mão tocou o metal frio, a névoa lá fora se intensificou, como se o próprio véu entre os mundos tivesse se rasgado, revelando um abismo onde a realidade se desfazia. Naquela noite, o navio deixou de ser um mero meio de transporte. Tornou-se um portal para uma dimensão onde o horror e a loucura coexistiam em perfeita harmonia. A escuridão ganhou vida própria, contorcendo-se em formas que desafiavam a lógica e a física. Os sussurros transformaram-se em gritos, e sombras dançavam nas paredes com uma coreografia macabra. Eu me vi confrontado não só com a ausência dos meus companheiros, mas com a presença de algo indescritível, uma entidade que pairava sobre o convés com uma calma ameaçadora, observando, como se decidisse meu destino com um simples olhar vazio. Na minha fuga desesperada, corri pelos corredores labirínticos do navio, cada passo ecoando como um lamento de almas perdidas. A sensação de ser observado era constante, como se olhos invisíveis perfurassem minha alma. Em um desses momentos de pânico, deparei-me com o próprio Capitão Matias, ou melhor, com o que restara dele. Seu corpo, esquelético e pálido, vagava por um corredor, os olhos fixos em algum ponto distante, como se vislumbrasse um terror que nós, simples mortais, jamais poderíamos compreender. Suas palavras finais, um murmúrio arrastado pelo vento, foram: Eles despertaram. Desesperado, busquei refúgio em um compartimento de carga, onde caixas velhas e mercadorias esquecidas pareciam oferecer uma ilusão de segurança. Mas o medo se infiltrava por cada fresta, e o tempo se tornava um inimigo implacável. Lá fora, a névoa assumia contornos quase humanos, avançando de forma lenta, mas inexorável, como se quisesse engolir cada vestígio de luz e esperança. O mar, antes um espelho de serenidade, agora se agitou com uma fúria silenciosa, as ondas rompendo com a força de 1000 tempestades interiores. A realidade e o delírio se mesclaram de forma insidiosa. Momentos antes, eu me via trancado em um espaço físico, e, em instantes posteriores, minha mente era transportada para um universo onde o tempo não passava e o espaço se curvava, dando lugar a um cenário de pesadelo. O navio parecia flutuar entre dimensões, suspenso em um limbo onde passado, presente e futuro se confundiam. Em meio a esse caos, percebi que o Marilith não era apenas uma embarcação, mas um receptáculo de energias ancestrais, um artefato amaldiçoado que despertava os medos mais profundos do ser humano. Enquanto a noite avançava, a entidade se fez cada vez mais presente. Uma sombra imensa, com traços indefinidos, movia-se lentamente pelos corredores, e o ar se enchia de um murmúrio quase hipnótico, como se a própria escuridão cantasse uma canção fúnebre. Em um dos momentos mais angustiantes, senti um toque gelado em meu ombro, seguido por uma voz que parecia ecoar de todas as direções. Você não deveria estar aqui. Foi nesse instante que compreendi que minha fuga não era possível, que o destino já havia sido traçado desde o momento em que pisei a bordo daquele navio amaldiçoado. Decidi então enfrentar o inevitável. Subi até o convés, onde a névoa se tornava quase palpável, e encarei o abismo que se descortinava diante de mim. O mar, agora tomado por uma escuridão impenetrável, parecia um portal para um inferno sem fim. Lá, em meio à imensidão, avistei a silhueta do Marilith flutuando, mas não mais como um navio, e sim como uma entidade viva, uma amálgama de dor e desespero. As estrelas que antes cintilavam no firmamento agora formavam padrões distorcidos, e o horizonte parecia ter sido rasgado, revelando um vazio onde a razão se dissolvia. Sem outra saída, senti que minha única alternativa era a rendição ao desconhecido. Em um ato de desespero, saltei do convés, mergulhando nas águas frias e implacáveis. Cada gota que tocava minha pele era um lembrete de que eu havia abandonado a única âncora que me mantinha na sanidade. A sensação de flutuar entre dois mundos, o da vida e o da morte, era avassaladora, e a mente lutava para distinguir o real do ilusório. Durante o mergulho, percebi que não estava apenas fugindo, mas sim sendo absorvido por uma dimensão onde os horrores ganhavam forma, e o tempo se tornava irrelevante. Horas se passaram, ou talvez foram minutos dilatados na eternidade,
até que, exausto e mergulhado na escuridão, senti uma mão invisível me puxar para a superfície. Abri os olhos para um céu cinzento, onde o sol, tímido, tentava romper as nuvens carregadas de melancolia. Fui resgatado por uma embarcação que, segundo os relatos, havia passado por aqui há dias. Ou seria que o Merilith tinha se desvanecido, deixando-me à deriva em um mar que não pertencia mais a este mundo? Durante meu tempo em recuperação, recebi relatos contraditórios. Alguns diziam que o navio nunca existira, que tudo não passava de uma ilusão induzida por delírios marítimos. Outros afirmavam que o Merilith era real, uma lenda viva que assombrava as águas e punha em xeque a própria noção de realidade. Mas eu sei, com a clareza dolorosa da memória, que o que vi não foi fruto da imaginação. A marca deixada naquele sarcófago de ferro, os gritos silenciosos da névoa e a sensação de ter sido observado por olhos que jamais veriam a luz do dia permanecem comigo, gravados em cada fibra do meu ser. Agora, ao contar minha história, sinto que cada palavra é um eco do terror que vivi. O Merilith não era apenas um navio, mas um portal para os recantos mais obscuros da existência, onde as almas se perdem e os medos ancestrais ganham vida. Aquela noite marcou minha existência com cicatrizes que jamais se fecharão, e a certeza de que algo despertou naquele navio me persegue a cada instante. A cada brisa que toca o mar, sinto o sussurro da entidade, lembrando-me de que o véu entre os mundos é fino e facilmente rasgado. Enquanto compartilho essas memórias, peço que você, que me ouve agora, mantenha seu olhar atento àqueles sinais que o cotidiano esconde. Talvez, em um instante de distração, você se depare com um sinal, uma névoa fora de lugar, um som inexplicável, e perceba que o desconhecido está mais próximo do que imagina. O Merilith e suas maldições não pertencem apenas à minha história. Eles são um aviso para todos nós, uma lembrança de que o universo guarda segredos que jamais deveríamos desvendar. E se depois de tudo isso, você ainda tiver coragem de explorar os recantos da mente e do mar, convido-o a continuar esta jornada com o canal Dimensão Obscura. Se essa narrativa despertou em você uma inquietude, um desejo de compreender os mistérios que habitam o desconhecido, deixe seu like e inscreva-se. Lembre-se, há mais um vídeo no canal esperando por você, aquele que aparece agora mesmo na tela, pronto para revelar outros segredos e horrores que desafiam a razão. Eu sou Henrique, e esta é a minha confissão. Que o mar nunca mais sussurre em seus ouvidos os lamentos do Merilith. Mas, se o fizer, que você esteja preparado para enfrentar os abismos da alma. Obrigado por acompanhar esta narrativa. Nos encontramos no próximo vídeo, se você tiver a coragem de continuar explorando os limites entre o real e o desconhecido. Até breve e bons sonhos, ou talvez, pesadelos sem fim.